Olá, olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu povo, mais uma vez aqui com vocês. Hoje vamos falar, de 10 técnicas de vendas que elas podem se tornar ou ser infalíveis dentro daquilo que você atua. Eu não sei se você é vendedor, se você é supervisor, qual atividade que você executa. Inclusive, até na tua vida circular, você vai aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje. Meu nome é Cícero, sou supervisor de vendas, trabalho na Praça do Amapá, Macapá, e estou aqui mais uma vez para dividir um pouquinho de conhecimento contigo. Vamos lá, segue aí a fita. Bem, meus amigos, nós como consumidores nos tornamos cada dia mais exigentes e procuramos soluções que possam facilitar as nossas necessidades. Por isso, segue a dica para um bom vendedor, ou para que eu, Cícero, seja considerado um bom vendedor, eu preciso trabalhar algumas atividades ou trabalhar alguns pontos dentro de mim. Aqui nós vamos falar dessas 10 técnicas e quem sabe aí do outro ladinho você consegue descobrir essa facilidade que você tem de empreender, gerar e fazer negócio. Certo? Vamos lá, segue a fita e continuamos aqui no nosso canal. Desde já te agradecendo por mais um momento. Obrigado por ouvir, obrigado por compartilhar conosco, obrigado por estar nos acompanhando. Pegue a caneta, o papel e vamos lá. Bem, todo vendedor que precisa aumentar seus resultados, todos os vendedores que precisam aumentar seus resultados já passaram, pelos seguintes questionamentos. Eu já passei por isso. Anotei aqui algumas informações e quem nunca passou que levante aqui o dedinho. Como vou conquistar novos clientes, Cícero? Como posso fidelizar meus clientes? E quais técnicas de venda preciso aprender para vender mais? Essas e outras nós estaremos discutindo ao longo desse vídeo. Então, papel e caneta na mão. Vamos lá. Dica 1. Dica 1. Quer começar? Então siga os 5 passos que precisamos trabalhar para desenvolver não atividades, mas desenvolver processos e remunerar e nos remunerarmos dentro das nossas atividades e gerando relacionamento e negócio. Planejamento é o primeiro passo. Vale a pena bater nessa tecla. Eu confesso que por diversas vezes saí da minha casa, peguei a minha moto, botei minha mochilazinha nas costas e disse, vou vender, mas me faltava o detalhe do planejamento. Cícero, mas o que é o planejamento? Queridos, planejamento vale a pena. Quando eu falo que vale a pena bater nessa tecla, é porque esse é o passo que define seus principais objetivos dentro do teu negócio ou dentro da atividade a qual você vai executar. É o caminho mais fácil, para trilhar ou chegar no resultado almejado. Mesmo que as circunstâncias mudem o rumo do negócio, você tem um mapa da mina que vai te direcionar para o teu negócio. Aqui nós chamamos de rota, tá? Então, seus clientes começaram a perceber a tua constância dentro dos estabelecimentos, ou seja, ele vai começar a confiar na tua frequência de visita, na tua acuracidade, e com isso vai chegar o momento que ele vai dizer assim, não, o cara está passando constante, de fato, o cara realmente é daqui, o cara está fazendo roteiro, ele tem um planejamento, é um tipo de vendedor que se preocupa com o meu negócio, O cliente ele vai começar a perceber, ele vai mudar a atitude e a forma de ver como você está ali dentro daquele estabelecimento comercial. Tá? Então, o planejamento é um ponto fundamental dentro da tua rotina. Sem o planejamento, não se consegue chegar, você não consegue montar as estratégias corretas, você não sabe quais clientes abordar, você não sabe quais pontos você deve... quais pontos de venda você tem que colocar como prioridade, quais são os 80-20, aquele cliente que você precisa desenvolver, aquele cliente que você, felizmente,
tem que ter na tua base para uma situação de venda, mas sem planejamento você vai continuar saindo da sua casa, como eu fazia antes, com a mochilinha nas costas e dizendo vou sair para fazer o que eu sei fazer de melhor, e acabava rodando, rodando e voltava para casa sem resultado. Então te planeja, meu querido, planejamento. Segundo passo, roteirize ou roteirização. Cícero, o que é roteirize? O que é roteirização? Simplesmente é uma forma organizada, é um passo a passo daquilo que você costuma fazer constante. Ou seja, eu pego uma folha de papel, um lápis, uma caneta, e tudo que eu vou fazer, ou os clientes que eu vou visitar numa ordem de 1 a 10, eu coloco de 1 a 10 e começo a fazer as visitas em conformidade que eu anotei. Então, organizar um passo a passo da minha comunicação assertiva e persuasiva, né? Que eu preciso ter para conquistar meu cliente. Entender os pontos fortes e me preparar para responder qualquer dúvida sobre os negócios. Ou seja, entendimento, né? Roteirização e entendimento ou conhecimento de onde eu estarei atuando, com as possíveis perguntas fechadas para as respostas abertas. Teste, queridos. Coloque em prática seus scripts com diferentes perfis de consumidores. Peça para essas pessoas darem feedback sobre a sua performance e mude o seu argumento se houver necessidade. Cícero, não entendi. Você atendeu um cliente? Comece a indagar sobre o seu atendimento, como está a sua prestação de serviço, como está a prestação de serviço da sua distribuidora, como está a prestação de serviço dos seus colegas de trabalho, como está a constância nas entregas, se o cliente quer fazer alguma objeção, se o cliente tem algum questionamento, se o cliente ele tem algo que, de repente, gere insatisfação. Você atendeu bem, você roteirizou, né? Agora você precisa conhecer como é que está a atividade da sua empresa, da sua equipe, de todas as pessoas que estão engajadas naquele processo. Porque o fato de repente, eu fiz um planejamento, né? Fiz um planejamento, roteirizei, consegui fazer com que o cliente me entendesse, mas eu não estou conseguindo atender dentro daquilo que a gente costumeiramente faz, alguma coisa está errada. Então eu preciso saber aonde é para que possamos corrigir e dar ênfase na tratativa para que isso não mais aconteça. O quarto ponto é treine. Repita todos os seus processos. Repita todos os seus processos por diversas vezes até dominar cada um. Se você tem dificuldade em vender um determinado item por falta de conhecimento, estude. Se você tem dificuldade de falar com o cliente quanto a algum assunto, se prepare. Essa é uma forma de você ficar mais confiante e preparado para qualquer desafio. Se eu não conheço o que eu vendo, se eu não estou preparado, se eu não me qualifico, se eu não treino, eu estou fadado a, a ter insucesso dentro da minha atividade. Quinto passo, colocar em prática aquilo que deu certo, né? Se eu fiz em um, deu certo, case de sucesso. E eu vou implantando em um, trabalhando, lógico, dentro da performação daquele cliente, levo para o outro, né? E assim sucessivamente. Não tenha medo de abordar os seus clientes. Se você chegou até aqui é porque conhece como ninguém as qualidades dos seus produtos e serviços. Se você perceber que o seu argumento está fraco, volte, né? Volte lá para o passo 1, lá para o passo 1 que nós falamos, que é exatamente o planejamento. Volte para o planejamento e comece a escrever toda a história novamente. Você vai ver que depois de testes e treinos, o quinto passo, que é a prática, ela vai ser 100% executável.
Agora, lógico, né? Para tudo isso a gente precisa de estratégia. Quais são as estratégias? É você se colocar disposto às mudanças. É você entender que as críticas que virão até você, elas não são destrutivas, mas sim que elas estão aí para te capacitar ainda mais. Então, colocar em prática essas atividades é dizer assim, eu estou disposto a mudar e a argumentação do meu cliente é sim para que eu venha a dar um atendimento de qualidade e eu gerar no profissional que está aqui um profissional de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Tá? Então, quando você tem de entendimento de que a tua atividade precisa de um planejamento, uma roteirização, você executar altos testes, treina, se treina, coloca em prática tudo que você aprendeu, aprende dia após dia, você vai ver que os seus resultados, eles serão com certeza positivos. Agora, lógico, se você não sabe como se planejar para encerrar um negócio, a gente também tem 10 técnicas de vendas que são infalíveis, mas a gente vai ficando por aqui e no próximo, no próximo vídeo, nós estaremos dando continuidade desse processo. Aí você segue aí, clica, vai lá no sininho, marca um amigo seu. Não volto a falar, né, como nós já falamos, não conhecemos tudo, mas um pouquinho desse mundo dos negócios, mundo de vendas, a gente já viveu e estamos aqui para compartilhar contigo. E que você, de fato, trate aí, retém o que é bom, o que não é bom, você joga fora e mão na massa. Nos vemos na próxima aula, no próximo bate-papo. Fica com Deus. Deus te abençoe.